Rádio Revista Cidade. Então, é um indicador, né? O ICM é um indicador de capacidade municipal de gestão de risco e desastre, né? Então, foi criado pelo governo federal há algum tempo já, né? Faz uns 3 anos já que foi criado. E até então, a maior parte dos municípios não tinham, vamos dizer assim, pegado a ideia de fazer realmente os cadastros daquilo que tinha, né? Então, a gente começou a fazer o nosso cadastro já logo no início, a gente conseguiu, né? Logo na primeira rodada, né, do ICM, a gente conseguiu já alcançar o ranking, ficar no primeiro lugar do ranking, né, a nível estadual, né, que a gente somou 19 pontos dos 20, né? E agora, no final do ano passado, como a gente conseguiu finalizar o PMRE, chegamos à pontuação máxima, né, junto com o Itajaí, que também alcançou os 20 pontos dos 20 que são possíveis. Eu lembro da nossa defesa civil lá em 2012. A gente sempre toca nesse... Não, 2008, que não existia. 2008, perdão. Aquela da enchente que eu nunca me esqueço do Ivan Martins, indo ali perto do bombeiro, eu estava lá e assisti, pegando umas varinhas para fazer a medição do rio baseado numa outra régua que tinha lá. 2011. 2011. Mas em 2012 a gente começou a fazer a implementação no governo Paulo Êssel da Defesa Civil. Então, aquela enchente de 2011 foi assim, digamos, detonou-se a ideia de que precisava ter equipamento, precisava ter treinamento, precisava ter um trabalho mais sério, e isso de lá para cá tem sido feito. O que você... me parece que com essas mudanças climáticas e com essas sempre esses alertas que nós temos aí, isso mostra que cada vez mais tem que melhorar, cada vez mais tem que treinar, cada vez mais tem que equipar, não é verdade? A gente que a Defesa Civil ela vem numa crescente, né, no avanço, né? A gente ainda está no caminho, né? O ideal de Defesa Civil seria chegar no nível do Japão, né? Lá no Japão, por exemplo, não tem Defesa Civil, né? Então o ideal seria chegar no nível do Japão. Porque lá no Japão você treina a pessoa desde que ela vai para a escola, né? Exato. Então ela aprende já tudo que tem que fazer, e quando um órgão de meteorologia dá um alerta, a pessoa já fica, né, de prontidão. Quando o órgão de planejamento diz, não, essa área aqui não pode construir, né? Então o ideal seria chegar no nível do Japão. E no Japão tem uma tia minha que reside no Japão, não lembro agora qual é o nome da cidade, e lá, por exemplo, nos prédios tem uma plaquinha, né, que mostra o ano que o prédio foi construído e até que nível de terremoto aquele prédio suporta. Olha. Então, para ver o nível, né, de cultura, de prevenção que se tem no Japão, né? Então, mas a gente está no caminho, né? Então, claro que isso vai demorar algum tempo ainda para a gente alcançar esse nível, mas a gente está no caminho, né? Então, até porque os eventos climáticos aqui são diferentes do Japão, né? Lá é tsunami, terremoto. Mas aqui... eles têm também, alguns deles têm inundação também, tem enxurrada, né, também. Né? Eles têm que até, né, tem a questão do tufão, que seria como se fosse o furacão, só que no Pacífico, né? Então, eles têm umas nuances diferentes, claro, né? Mas também sofrem com os eventos climáticos, né? Assim como a gente. Cada vez mais a gente tem que procurar, né? Tanto que tem até uma parceria do Brasil com o Japão, né? Que é a parceria da JICA, por exemplo, que, né, vai ter o projeto da barragem Botuverá, né? Dessa parceria, né? Fruto dessa parceria, né? As barragens do Alto Vale, né, também são fruto dessa parceria. Justamente tentar aprender com aquilo que o Japão já sofreu, né? Então... Eu ia te perguntar mesmo, eu lembrei dessa parceria aí que foi formalizada aqui em Santa Catarina, do governo Colombo ainda, com essa agência japonesa. O Japão é a referência? E falando em gestão de riscos e desastres, o Japão é referência. Hoje não, em gestão de desastres, sem pensar só no evento, né? Os Estados Unidos seria uma das referências. Estados Unidos, França seria referência, assim, mas pensando na gestão de risco e desastre no ciclo completo, o Japão. Mas assim, mas se nós olharmos Brasil, né? Pelo menos o que eu tenho acompanhado, por exemplo, eu acho que todo mundo recebeu, tenho certeza. Por exemplo, agora tem aquele alerta do celular, né? Isso. Todo mundo recebe ao mesmo tempo aquele alerta. Tecnologia Cell Broadcast, uma tecnologia e é bom? dos Estados Unidos. E é excelente?
né? Uma questão, olha, gente, tá chegando aí uma tempestade com potencial de granizo, por exemplo, na próxima hora, que é um aviso urgente. Agora, olhando no aspecto Brasil, a gente vê a evolução ano a ano do trabalho. Eu não falo só de vocês de Brusque, como também, né, da integração das defesas civis, né? Até pega na região aqui, Botuverá, Guabiruba, tudo. Vocês têm tudo integradinho, né? Botuverá, por exemplo, no ICM, né? Botuverá fez 18 pontos. É uma cidade pequena, né? E ficou a melhor colocada, digamos, né? Do que muitos municípios. E que tem uma importância para vocês, né? Porque claro. A informação que sobe lá, né? Claro. Então, se a gente pegar nível Brasil, Santa Catarina é referência, né? Sim. Então, pela questão. E a própria tecnologia de alerta, né? Ela começou no Brasil aqui em Santa Catarina, né? Então, primeiro com os alertas no SMS, né? Aquela mensagem celular que a pessoa cadastra, né? Cadastra ela no 4199, né? O CEP da rua dela. E agora com o Cell Broadcast, onde a pessoa ela não precisa estar cadastrada, né? Só precisa estar numa rede que seja 4G ou 5G. Tem ainda algumas operadoras que ainda não funcionam, né? Mas a maior parte das operadoras já funciona. Então, tipo, disparou o alerta, a pessoa recebe, se ela tiver naquela área de cobertura, né? Sem estar cadastrada. Aí tem 2 níveis, né? A gente até agora não recebeu o nível máximo, né? A gente só recebeu até agora aquele que se o celular estiver no silencioso, ele continua silencioso, só acende a tela, né? E se ele tiver para tocar, né? Ele vai dar uns 2 bips, né? E a tela vai ficar acesa até você lá e dar ok, né? Tem um nível máximo, que aí o celular pode estar no silencioso, ele vai disparar uma sirene, né? Então esse não teve ainda esse disparo. Agora, falando sobre essa questão dos alertas, o que chama atenção também nessa época de verão, né? E vocês têm feito isso também, e aí junta, né, com os instrumentos da própria prefeitura, com essas tempestades que chegam, que vocês já divulgam aquele alerta, nas próximas 2 horas, na próxima hora, atenção que tem um potencial. E isso ajudando bastante, né? Isso começou há bastante tempo já, né? Começou lá em 2017, se não estou enganado. Só que, claro, no primeiro momento a gente não fazia, né, tanto a divulgação, porque vinha muito alerta, né, que estava implementando, né, o sistema, e também a questão dos radares, né, que estavam sendo instalados ali na época. Então, se tinha muito alerta, é aquele negócio, né? Tu manda o alerta uma vez, manda o alerta 2 vezes, 3 vezes, não acontece, né? Acaba caindo em descrédito. Então, agora que já tem o sistema, já está um pouco mais robusto, a gente já consegue fazer. A gente não consegue fazer para todos ainda, né? Mas a gente consegue replicar alguns ainda que a gente, esse aqui realmente está mais certo que deve acontecer, então a gente acaba replicando. Agora, Kujic, a gente fala em eficiência, ou se aproximar dela para qualquer tipo de evento, e principalmente nunca esperar acontecer, mas estar preparado para o pior de todos, né? Especialmente naquilo que a gente tem que tem mais verificado aqui, que são as cheias, que são os escorregamentos de terra, enfim. O que na tua gestão e o que nos últimos anos tem sido feito em relação a equipamento e treinamento e o que tem hoje de pessoas trabalhando dentro da defesa civil, você encara como o suficiente ou precisaria mais? Precisaria mais, né? Se a gente for perguntar em qualquer defesa civil, a gente vai dizer que precisa mais, né? Sempre precisa mais. Porque, primeiro que, se a gente for pensar, proporcionalmente, né? A defesa civil de Brusque hoje tem 17 pessoas, né? Numa cidade com 151 mil habitantes. Então, Nova Trento, por exemplo, uma cidade que tem 14 mil e poucos habitantes, tem 3 pessoas no defesa civil. Proporcionalmente, Nova Trento é uma defesa civil maior que de Brusque, se a gente for pensar por número de habitantes, né? Então, mas a gente teve grandes avanços e continuamos tendo, né? Então, o sistema de cota, o próprio sistema de telemetria, né? Estava lá em 2012, ampliação dessa rede com a educação, com o governo do estado, com o governo federal que a gente teve, a própria ampliação da equipe, né? Falar 2011, né? 2011 a 2008, por exemplo, só tinha um servidor, que era a Renate Klein, né? Então, histórica na defesa civil, né? Depois de 2011 se tinha 3 ou 4 servidores, né? Hoje nós estamos em 17, né? Então foi tendo, né, uma ampliação ao longo dos anos, né? Veículos, né? A gente conseguiu alguns veículos que estão chegando agora, né? A gente até recebeu já no final do ano passado, né? Veículos novos. A questão agora é mais a questão realmente assim,
de treinar o pessoal. Nós estamos com ampliação da equipe, né? Agora nós temos 2 engenheiros civis na nossa equipe, temos um assistente social na nossa equipe. Isso acaba ajudando, né? Facilitando esse trabalho. Claro que não diminui a quantidade de agentes, né? Os agentes são extremamente importantes justamente para poder dar esse suporte, né? Fazer as vistorias, fazer esses alertas, emitir, né? Então, por exemplo, numa situação de cheia, né? 2023, por exemplo, no primeiro alerta ali do dia 16 de novembro, assim que a gente emitiu, a gente tinha 3 equipes na rua passando nas ruas que iam pegar água para alertar o pessoal, aqui tem chance de chegar água, né? A projeção é tal, né? Se chegar nessa projeção, pega água nessa rua. Então, justamente para que a pessoa não seja pega desprevenida. O evento ele vai acontecer, né? Então, a gente vai continuar tendo enxurrada, a gente vai continuar tendo enchente, vendaval, deslizamento. Quanto mais preciso for esse alerta, quanto mais a pessoa que recebe, ela realmente levar esse alerta a sério, de que ela precisa tomar uma atitude, né? Menos perdas nós vamos ter, seja ela material, seja humana, né? Você começou a falar do Japão. O Japão não tem defesa civil, porque a defesa civil está inserido na cultura das pessoas. Isso. E aqui na nossa cidade, você falou em alerta. Mesmo com alerta, tem gente que não respeita. Você vai lá e diz assim, olha, esse barranco aqui, essa edificação está em risco. Coloca lá que está em risco e a pessoa não quer sair de dentro da casa. Você já passou por isso algumas vezes, né? Vezes. E aí, qual é o trabalho que pode ser feito ou está sendo feito com a população para que ela colabore com essas iniciativas da Defesa Civil, que ela seja participante da Defesa Civil também? A gente diz que a gente tem que começar, né? A mudança de cultura começa por baixo, né? Então a gente começa lá com na base, né? Na base, né? Então hoje a gente tem o Educar Prevenir, que é o nosso programa que a gente faz na escola, até onde tem conhecimento, é o mais antigo do estado, né? Começou em 2012 a ser executado. Como é que funciona o Educar Prevenir? São 4 encontros com crianças do 4º ano da toda a rede municipal, a rede estadual e privada, daí sob demanda, né? Se a escola solicita. Hoje na rede estadual, tanto na rede estadual como na municipal já tem, aliás, toda a rede já tem, né? O Defesa Civil na escola do estado, né? Que daí com os alunos do 6º e 7º ano, a gente trabalha com o 4º ano, que é uma idade que a criança está mais tranquila ainda, né? Para receber, e isso vai desenvolvendo essa cultura ao longo dos anos. Então, daqui a alguns anos, né? A gente vai ter essa mudança cultural. A gente já começa a observar algumas mudanças nesse sentido, por exemplo, quando a gente para observar pessoas que solicitam uma análise da Defesa Civil antes de construir. Então, eu entrei na Defesa Civil em 2012, né? Então, lá em 2012 a gente quase não tinha isso, né? De uns anos para cá tem aumentado isso, porque a pessoa, ela, às vezes já passou pelo programa, ou às vezes o filho passou, o sobrinho passou, e ela, não, peraí, eu preciso realmente ter uma atenção. Ou às vezes ela já sofreu com aquele evento, né? E essa mudança de cultura leva realmente algum tempo, né? Então, mas a gente já começa a observar assim, que hoje, por exemplo, a gente emite o alerta, né? Tem uma parte realmente que ainda não leva a sério, né? Mas já tem uma boa parte que acabou, peraí, vocês emitiram o alerta, vai chegar na minha rua, né? Tem chance, não, vocês emitiram o alerta para tempestade, tem chance de alagar aqui onde eu moro, né? Então a gente começa já a observar essas questões que são, né, da própria cultura, assim, né? Então... Agora, eu estou curioso para saber o seguinte, não é para fazer qualquer tipo de comparação, mas Blumenau é uma cidade que já teve tantas catástrofes como Brusque, muito mais até, né? É mais, sim. Muito mais. Me parece que lá eles têm uma defesa civil já há mais tempo que Brusque. Bem mais, né? Bem mais, né? Referência nacional. Exato. Pois é, e como é que consegue pontuar mais que Blumenau? Consegue pontuar mais que Balneário Camboriú, que está aqui perto e também tem uma capacidade financeira maior, mas principalmente Blumenau? Como é que dá para analisar isso? Até não é fazer crítica pro lado de lá, absolutamente, mas o que tem de diferencial daqui para lá em comparação com eles? Então, a Blumenau, ela chega... Primeiro, a gente tem que entender o índice, né? Uhum. Esse índice, ele é feito para tentar conseguir avaliar as capacidades dos municípios, seja ele um município muito pequeno
ou seja, um município muito grande. Então, na nossa região, nos 14 municípios da ANVI, todos os municípios são prioritários, né? Nos municípios prioritários, para te poder alcançar, aí são 4 níveis ali do ICM, né? Que seria a faixa A, que é alta capacidade, a faixa B, a intermediária avançada, a faixa C, intermediária inicial, e a faixa D, inicial, que é realmente aquele que tem que pensar em como é que vai fazer o dever de casa, né? E para poder avaliar isso ali, eles botam alguns critérios que não são só defesa civil, né? Tipo, a defesa civil, porque é um índice da defesa civil nacional, né? Mas a gente tem ali, por exemplo, um critério que é plano habitacional, né? Que não depende da defesa civil, né? A gente tem, por exemplo, a carta de aptidão geotécnica, né? Que não depende da defesa civil, depende do planejamento, por exemplo, né? A gente tem vários fatores que dependem de outros setores da prefeitura, né? Tem uma questão ali sobre drenagem urbana, por exemplo, né? Depende de obras, né? Então, a Defesa Civil de Brusque conseguiu, mas porque tem um bom entrosamento entre todas essas secretarias, né? Nos últimos meses trabalhando nesse entrosamento, né? Blumenau é uma referência nacional e eles têm, por exemplo, se eu não me engano, foi a carta de aptidão geotécnica dele, não, minto, foi o PMRR de Blumenau que acabou não sendo validado. O que acontece? Blumenau estava assim como a gente estava implementando estava desenvolvendo o PMRR, né? A gente terminou antes, chegamos a 19. Blumenau não concluiu ainda, né? Então chegamos a 20, né? E Blumenau então ficou em 19. O que é mesmo esse PMR? PMRR é o Plano Municipal de Redução de Riscos, né? Balneário Camboriú, por exemplo, questão financeira, né? Mas a Defesa Civil de Balneário Camboriú, ela é muito mais em estruturação, né? Ela é muito mais recente do que a de Brusque, né? Então, isso também acaba pesando um pouco nesse amadurar, né? Então, por exemplo, a gente tá falando de Defesa Civil na escola, né? Isso pontua, né? Tem algum tipo de ação que trabalha com a comunidade, essa cultura da prevenção. Então, é um dos critérios, né? Brusque tem, Blumenau tem, né? Balneário não tem. Então, acaba não somando. E aí, dentro desses 3 eixos, né? Por exemplo, o município está na faixa A, que é alta capacidade, ele tem que somar os municípios prioritários, aí não importa o tamanho do município, né? Tem que somar 17 pontos dos 20. Por isso, por exemplo, que Botuverá, né? Somou 18, ficou como faixa A. E a gente tem municípios que somaram 17 e não ficaram, porque tem, por exemplo, são 8 critérios no primeiro eixo, tem que fazer 7. São 5 no segundo, tem que fazer pelo menos 4, né? São 6 no último, tem que fazer pelo menos 5. São 7 no último, tem que fazer pelo menos 6. Então, né, para poder chegar ali na faixa A. Eu tenho uma dúvida, eu aproveitar a tua presença aqui, que eu quero, né? Vocês fizeram uma atualização da questão das cotas de enchente aqui na cidade, né? Estamos finalizando a última parte, né? Uma curiosidade mesmo. Agora, é claro, né? Com essas novas Beira-Rio que estão abertas, né? Beira-Rio, eu acho que até a Beira-Rio da Luiz Henrique da Silveira, agora o trecho novo. Quanto que ela influi, assim, nessa cota de enchente para você? Eu sei que deve ser muito relativo, deve variar por bairro, mas... Varia bastante. Mas... pode falar uma coisa sobre quanto ela influi nessa cota de enchente? Assim, a gente pode fazer um comparativo simples, assim, né? Então, por exemplo, enchente em 2011, a gente não tinha a Beira-Rio, a Luiz Henrique da Silveira, e a Beira-Rio da margem direita parava ali perto da Unifeb, né? Não avançava tanto. Não avançava tanto, né? E ali, por exemplo, na região da Santa Rita, início da Santa Terezinha, a gente tinha ruas que pegavam água com 6,90 metros e alguma coisa, praticamente quase 7 metros ali, né? A parte baixa da rua, né? Nas casas demorava um pouco mais. E, por exemplo, na enchente em 2023, já com essa ampliação da Beira-Rio, a rua... como é que eu não esqueci o nome da rua, que é ali perto do campo do campinho ali da Associação da Santa Rita. Aquela ali pegava com 6,92 e ela passou a pegar com 7,98. Ou 1 metro. Um pouco mais de 1 metro. Legal. Então, ali tem uma onde grande era a influência. associação de moradores ali. Isso. Então, ali, por exemplo, né, um pouquinho mais de 1 metro. Depois depende da localidade, né? Ali é o ponto máximo que a gente tem, né? Então, depois vai tendo variações menores, né? Mas, por exemplo, região do Limoeiro, né? Não tinha aquela ponte lá na divisa com Itajaí, né? Em 2011, agora tem a ponte.
né? Então a cota foi praticamente a mesma 2011. O Kujic, nós falamos antes sobre prevenção, cultura japonesa, né, de prevenção. Que fim levaram os NUDECs? Eu lembro que houve uma época que se fez um trabalho forte dos núcleos de defesa civil e tal, depois não se ouviu mais falar a respeito. A gente, a gente tem os NUPDECs, ele ainda conta, né, como um dos indicadores, né? Uhum. O que acontece? A gente tinha alguns formados, só que a ideia do NUPDEC é formar aquele grupo, e aquele grupo ele meio que andar sozinho. Sim. Né? E nós não conseguimos fazer esses grupos andarem sozinhos. Então, geralmente quem ficava na Defesa Civil que fazia essa formação e tal, acabava ficando como referência e acabava não tendo continuidade sem aquela pessoa estar lá. Uhum. Né? E aí a gente acabou pegando um exemplo, que na verdade é uma forma de NUPDEC também, né? Por isso que a gente acabou pontuando, que é o grupo de voluntários. Né? Então, em vez de a gente pegar, por exemplo, vou formar um NUPDEC na Limeira, formar um NUPDEC nas Águas Claras, um NUPDEC no Joaquim, né? Pegando exemplos onde já tinha, né? Então eu formo um grupo de voluntários que eu consigo, eles vão atuar no momento que eu preciso, onde eu preciso. E fica mais fácil dar continuidade nesse grupo. Então hoje a gente tem 2 grupos de voluntários, um tem 18 participantes, outro tem 30 e alguma coisa. Então até a ideia esse ano é formar mais um grupo, né? Daí a gente vai juntar, na verdade, tudo, né, num grupo só, né? Até pra gente ter uma atuação um pouco melhor e também separar, fazer, né, de repente um grupo separado para os técnicos, né? Daí um pouco mais interno da prefeitura. Né? Quero voltar a essa situação que o Rodrigo levantou há pouco aí das cotas de enchente e sobre a eficiência das beira-rios e a influência desse novo trecho. Eu vou dar um exemplo de que eu tive experiência, que foi no dia 17 de novembro de 2023, que foi aquela última noite, depois começou a baixar, né? Você estava lá trabalhando, a equipe foi toda. O pico máximo dele. Exato. Que a rádio aqui, nós estávamos com uma equipe aqui, eu estava na rua e eu fui ali na Júlio Ortmann. Lá na Santa Terezinha. Júlio Ortmann. E antes de 2023 nós tivemos um outro evento ali pequeno, mas eu lembro que eu conversei com um senhor ali entre a Júlio Ortmann e a Catarina Stack, ali, aquela junção que faz ali, que tem uma espécie de localzinho ali que você vê o rio ali. Numa casa. É onde junta as duas ruas. Exato. Como se fosse uma rua paralela à beira-rio, né? Um pedacinho, perfeito. Na verdade. Tem até um banquinho ali que eles sentam para conversar. E o senhor, e eu não me identifiquei e tal, e o cara, olha, se não fosse aquele lado de lá, aqui já teria água. Aí depois, em 17 de novembro, eu olho aquele poste, quando eu passo ali na frente, eu vejo a altura que deu, e a gente como se fosse um submarino, cara, passando ali embaixo onde a água chegou. E na Júlio Ortmann, que eu acho que é mais atingida que a Catarina Stack, o pessoal ali ficou ilhado, uma parte mais da frente da beira-rio, né? Você acha que agora, se nós tivermos um mesmo evento da natureza que foi o de 17 de novembro, aqueles dias ali de 17 de novembro, mesmo com essa beira-rio, que com esse trecho do lote 2 e agora o lote 3 que vai continuar, é possível que ainda continue atingindo essas principais ruas ali da região? Sim. Que é a Júlio Ortmann, Catarina. Sim. Eu estou dando esse exemplo ali porque são as mais atingidas, juntamente com o loteamento lá na sequência, né? O que acontece? A gente é que na cultura das pessoas, bom, abrir mais uma beira-rio lá, vamos ficar tranquilo aqui que vai chover a mesma coisa que 2023 não. A gente, primeiro, cada evento de enchente é uma enchente, cada evento é um evento diferente, né? Cada enchente, cada enxurrada é uma enxurrada diferente, né? Um evento diferente. E o que acontece? A beira-rio, ela tem uma influência gigante, né? Ali, né? Comparando ali, né? 1 metro até, mas a influência dela, ela é muito localizada. Então, por exemplo, estão fazendo a beira-rio lá de Dom Joaquim, agora vai alagar menos aqui na Santa Terezinha. Não, né? Porque a gente tem a questão do declive do rio, que vai chegar na Santa Terezinha e vai continuar tendo a influência da beira-rio que tem ali, né? Então, para ter uma influência maior ali, tem que dar continuidade na beira-rio da margem esquerda, né? Abrir mais a margem esquerda, que daí chegaria mais longe, né? Então, para daí realmente ter uma influência ali. Então, ali, para aquele ponto ali,
do jeito que está, a tendência num próximo evento, com as mesmas características, é manter as mesmas condições. Essa é um questionamento da sociedade e cada um olha para o seu local, né? Sim. O cara que mora na Catarina Stack ou na Júlio Ortmann não está sabendo a realidade de quem mora lá no Rio Branco. Exatamente. O do Rio Branco não está entendendo a realidade de quem mora na Júlio Ortmann. E essa ali, tanto a Catarina Stack, a Júlio Ortmann, a Alfredo, alguma coisa ali do ladinho, né? Elas são ruas que tem uma grande influência ainda do Ribeirão Limeira, né? Sim, isso. Que passa atrás ali, né? Então, dependendo das condições, por exemplo, no dia 16 de novembro a gente teve um pico de 7,92 metros. E praticamente na hora do pico a gente deu um pé d'água. Né? Eu lembro que foi bem na época, no dia que soltou o container lá da obra, né? E a gente estava acompanhando. E, por exemplo, teve uma elevação do Ribeirão Limeira, onde era visível ali, tipo, a questão do Ribeirão Limeira, como o Itajaimirim estava cheio, né? Do represamento dele e já próximo de chegar nas casas. No dia 17, a influência foi só do Itajaimirim, né? Que deu 8,96 metros. Então a água chegou, né? Por um lado diferente. Por isso, cada evento é um evento diferente, né? Então, esse tempo de concentração, qual o Ribeirão vai estar mais cheio, em qual hora, né? Acaba influenciando um pouquinho. Muito bem, vou liberar aqui o Kujic, desejar a ele mais sucesso ainda nessa empreitada aí da Defesa Civil e vamos apelar aqui que além de equipamentos, equipes, investimento em treinamento, a gente tem que realmente investir em educação do povo, principalmente como se investe hoje no trânsito, com a Transolândia, como é que é o nome da Transitolândia? Tem que investir também nessa coisa da pessoa ter essa cultura, da criança ter essa cultura de entender que determinada situação é de risco e ela precisa, junto com a família, se preparar para isso. Então, além de equipamento e treinamento com o pessoal que vai fazer o atendimento, é preciso também trabalhar a educação nas escolas com as crianças, né? Esse é um projeto que a gente ele é contínuo, né? Então todo ano a gente faz, né? Com as crianças do 4º ano da rede municipal, a rede estadual sob demanda, né? Se a escola solicita, né? Assim como a particular e federal, né? E a gente tem também o Defesa Civil na escola, que daí ele é um projeto interdisciplinar, né? Então pode acontecer, por exemplo, esse ano um professor de português vai trabalhar o tema Defesa Civil, ano que vem vai ser o professor de geografia, o professor de matemática, né? Mas também é um programa de continuidade justamente para mudar essa cultura. Quando surgiu o programa do Estado, a gente manteve o nosso justamente por causa dessa questão, que a criança ela vai estar no 4º ano, ela vai ter alguma coisa, receber, né, as informações ali sobre risco e tal, sobre defesa civil, e quando ela for lá no 6º, 7º ano, que ela for participar do Defesa Civil na escola do Estado, ela já tem uma base e vai refrescar aquilo que ela já viu, né? E reforçar, né, que apesar da Defesa Civil, né, gente, a Defesa Civil ela é um órgão de articulação, né? Então, hoje a gente conseguiu atingir os 20 critérios, né? Muito por mérito desse entrosamento com as outras secretarias, né? Que acabam facilitando, né, o nosso serviço e, claro, né, também, dependendo de cada secretaria, né, a gente vai ter mais ou menos serviço dependendo da influência dela, né? E também a competência dos nossos agentes de defesa civil, né, das famílias, né? Então, que acaba dando um grande apoio para que isso aconteça, né? Um abraço para todos eles. E tomara que isso não seja visto como um ponto final, porque às vezes a premiação ou essa indicação não precisa mais nada, vamos parar aqui que está tudo certo, não é desse jeito, né? Então, isso varia, né, claro, cada gestão é uma gestão, né? Então, o governo até dá uma puxadinha de orelha, não é porque você alcançar o nível máximo que agora pode relaxar para cair para 19, né? Então, exatamente. Né? Então, tem que manter, né? A ideia é manter os 20. Eventualmente pode ter em algum indicador, porque o que acontece? A gente bota lá o indicador, né? A gente preenche, mas o governo federal vai validar isso, né? Então vai verificar, né? Pode ter, né? Eventualmente em algum dessas rodadas a gente acabar caindo 1 ponto, 2 pontos, mas certamente volta porque a questão de estar em atualização, não atualizou ainda, né? Porque o tempo do município é diferente do tempo do governo federal, né? Então,